no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, nós vamos ler 2 versos nessa noite. Nós vamos ler o verso de número 9 e o verso de número 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e versos de número 10. A Escritura Sagrada diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar, queridos e queridas, pedir a Deus que Ele inspire o nosso coração, ajude-nos na compreensão, na exposição e na aplicação do texto bíblico e da exposição bíblica nesta noite. Senhor, te damos graça, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Somos tão gratos ao Senhor por tua presença, ó Deus, pela manifestação do teu poder entre nós, de sentirmos que o Senhor está aqui nesse lugar. Somos gratos pelos louvores inspirados que tivemos, somos gratos pelo tempo de consagração que tivemos, de dedicarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Somos gratos, Deus, por vermos a Tua igreja voltando, Senhor, aos cultos presenciais. Somos gratos por esses novos irmãos, novos membros que estão se juntando à nossa comunidade de fé e caminhando conosco. Somos gratos pelo rico privilégio, Senhor, que nós temos em nossa nação, de liberdade de culto, de poder nos reunirmos nessa noite, Senhor, e podermos ter a Escritura em nossas mãos, e podermos lê-la, meditar nela, falar a respeito dela. Obrigado, Deus, que possamos aproveitar essa liberdade que temos em nossa nação. Nós pedimos humildemente, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, Ele que Jesus disse que seria o Consolador, seria o nosso guia, que Ele nos guie nessa noite, inspirando o nosso coração, ajudando-nos, ó Deus, no entendimento e na compreensão. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude para que aquilo que o Senhor tem posto no meu coração, na minha mente, seja ministrado nessa noite de forma clara, objetiva, muito límpida e transparente para todos nós que aqui estamos. E nos ajude, Senhor, a aplicar a Tua palavra à nossa vida prática. É o que eu peço, meu Deus, humildemente, no nome do nosso Senhor
e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. É importante que nós falemos àquelas pessoas que nos visitam nessa noite, que talvez estejam aqui pela primeira vez. O pastor Ricardo apresentou vocês, e para aqueles que estão nos assistindo pelo canal da nossa igreja, que já há alguns domingos eu tenho exposto aqui na igreja a primeira carta de Pedro, em alguns sermões. Eu disse isso aos irmãos, alguns domingos atrás, e disse que até que o Senhor me direcionasse a outra exposição, nós estaríamos expondo nessa carta. Obviamente, em domingos especiais, como foi o domingo do Dia dos Pais, nós trouxemos uma pregação diferente, alusiva ao dia que nós estávamos celebrando. E hoje nós estamos nesse texto. Quem vem nessa jornada conosco já há alguns domingos, vai lembrar-se que nós expomos a primeira pregação com o título Enfrentando as Adversidades do Presente, com um olhar no passado e um olhar no futuro. Essa foi a primeira exposição nossa aqui, mostrando que Pedro mostra que quando nós estivermos passando por lutas no momento, no presente, nós deveríamos olhar para o passado e ver a obra transformadora que na leitura dele, ele chama de regeneração, essa obra tremenda realizada por causa de Jesus Cristo, nos dando uma nova vida. Mas também Pedro diz que a gente deve olhar para o futuro, para um porvir glorioso. Não somente Pedro fala isso, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixa claro muito isso, que quando nós estivermos passando por lutas, pelas provações deste mundo, que a gente olhasse para o porvir, para o futuro glorioso que aguarda aqueles que professam e confessam o nome do Senhor. Os irmãos devem lembrar, queridos e queridas, que a segunda e terceira exposição nossa aqui na igreja teve como título o estilo de vida daqueles que foram regenerados. O apóstolo Pedro, depois que fala isso na introdução da sua epístola, ele mostra que aqueles que foram regenerados, eles devem possuir um determinado estilo de vida. E eu me lembro que foram 2 domingos pregando sobre isso. O tema exigiu isso, e nós falamos que esses estilos, conforme Pedro, se baseiam em 3 características principais dos regenerados. Primeiro, que eles devem andar em santidade, porque o Deus que os salvou é santo, e eles devem ser santos. Em segundo lugar, que eles devem ter temor no tempo da peregrinação. E nós falamos do que é um temor reverente a Deus. Finalmente, Pedro diz que aqueles que foram regenerados, eles devem expressar o amor fraternal aos seus irmãos, aqueles que estão caminhando com ele. E depois, nós falamos sobre ações, ou 3 ações indispensáveis para aqueles que foram regenerados. Essa foi a última pregação, eu acredito que cerca de, talvez 15 ou 20 dias atrás, nesses 2 últimos domingos, não fui eu que expus aqui na igreja, e eu penso que os irmãos devem lembrar, porque nós baseamos essas ações em 3 verbos principais. Inclusive a galera da mídia fez um enquete depois, no perfil da NASA Sul, testando o conhecimento dos irmãos, que eu fiquei, os irmãos devem lembrar, primeiro verbo, qual foi? Segundo verbo, qual foi? Terceiro verbo, qual foi? Eu nem vou fazer esse teste aqui com os irmãos, para eu não me frustrar. Então, eu vou dizer que o primeiro verbo foi despojar. Eu vou dizer que o segundo verbo foi desejar. E eu vou dizer que o terceiro verbo foi se achegar. Os irmãos devem lembrar disso. E agora, irmãos, se você gosta de colocar os títulos nas suas pregações aí, se você faz isso, o título que eu dei para a pregação dessa noite é Nossa Identidade
e missão em Cristo Jesus. Nossa identidade e missão em Cristo Jesus. Eu queria chamar primeiramente a atenção para algo que é importante na tarefa da interpretação bíblica. Quem estava hoje na escola bíblica dominical, alguns de vocês estavam na minha sala, que funciona aqui no auditório. Eu falei sobre essa tarefa daqueles que leem a palavra de Deus, que é a arte da interpretação. É importante que nós entendamos que nós precisamos saber interpretar corretamente, coerentemente as Escrituras Sagradas, para que não possamos cair em erros doutrinários, ou falsas exegeses, ou falsas interpretações. Percebam, por favor, e eu espero que vocês estejam com as suas Bíblias abertas. Percebam que logo no início do verso de número 9, o apóstolo Pedro diz, vós, porém. Algumas versões talvez usem uma terminologia diferente, eu percebi isso. Algumas versões diz, mas vocês. A minha versão, que é uma versão mais antiquada, usa a expressão vós, vocês, porém. É importante que nós entendamos que na interpretação, esse porém que o apóstolo Pedro, ele coloca nesse verso 9, caminhe comigo, por favor, não tente dispersar o seu pensamento em nenhum momento, para que você não perca a linha de raciocínio que nós queremos trazer nessa noite. Perceba que Pedro está ligando o que ele vai falar agora com aquilo que ele vinha abordando, que ele vinha falando. Não precisa ser um grande entendido da língua portuguesa para compreender que essa palavra porém, ou mais, ela tem essa função no texto. Vocês, porém, mais vocês. E aí Pedro está fazendo esse contraponto daquilo que ele vai falar agora com aquilo que ele estava falando. Mas o importante para nós aqui, nessa introdução, é entender do que Pedro estava falando. Se ele está dizendo aos seus leitores, agora, porém vocês, mais vocês, e ele vai dizer alguma coisa para os seus leitores, fazendo um contraponto com aquilo que ele vinha falando, o que é que Pedro vinha falando? A respeito de que Pedro vinha falando. Se nós olharmos, amados e amadas, os dois versos imediatamente anteriores ao verso 9, nós vamos perceber que Pedro estava falando a respeito de uma categoria de pessoas que rejeitavam a Jesus Cristo, que rejeitavam o Evangelho. Essas pessoas eram pessoas incrédulas, essas pessoas eram pessoas descrentes. Veja no verso do número 7, por favor, e veja no verso número 8, ele diz, para vocês, portanto, os que crerdes, ele está falando dos crentes, é a preciosidade, ele está falando de Jesus. Eu não tenho tempo de analisar todo o contexto. Aí ele vai dizer assim agora, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus, essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, ele está comparando aqueles crentes, ou fazendo um antagonismo. Se de um lado existem esses descrentes que rejeitaram Jesus, a pedra angular, os crentes não. Os crentes aceitaram Jesus. Veja o verso número 8 agora. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes, ele está falando, os descrentes, aqueles que rejeitam, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, Pedro está falando aqui no contexto de gente desobediente, de gente que rejeitou Jesus, de gente que não deu crédito à pessoa de Jesus, que não deu crédito à obra de Jesus, que não deu crédito à missão de Jesus. É importante que nós entendamos
que 2000 anos depois que Pedro escreveu isso ainda é bastante contemporâneo. Nós vivemos ainda num tempo onde as pessoas rejeitam Jesus, rejeitam a mensagem de Jesus, rejeitam a obra de Jesus, pelo menos eu digo em termos bíblicos, porque talvez aceitam um Jesus popstar, talvez aceitam um Jesus da moda, mas eu estou falando do Jesus bíblico. Talvez eles aceitam um tipo de Jesus genérico, mas o Jesus bíblico, a missão dele, o senhorio dele, a sua obra salvífica, redentorística, ainda é rejeitada pelas pessoas. Mas Pedro está dizendo, vocês não. Eu estava pensando talvez numa paráfrase daquilo que Pedro vai falar. É como se Pedro estivesse dizendo, vocês não são assim não, vocês são crentes, vocês aceitaram a Jesus Cristo, vocês compreenderam quem Ele é, vocês compreenderam a sua obra de salvação, e vocês foram alcançados por essa obra. Vocês não, vocês são uma categoria ou um grupo seleto de pessoas, vocês foram alcançados pela graça poderosa de Deus. E aí Pedro, então, queridos e queridas, ele começa a demonstrar algumas particularidades dessa identidade daqueles que seguem e que servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu penso, queridos e queridas, que essas, eu posso dizer, qualidades ou características que Pedro coloca em seu texto, elas são profundamente singulares, peculiares, por que não dizer importantes. Estava descambando para a idolatria, estava trocando Deus por outras divindades menores, porque eles não tinham conhecimento de Deus. E o pecado era tão grave
que se não bastasse o povo não ter conhecimento de Deus, aqueles que deveriam ser os mestres para ensinar isso para o povo, também estavam afastados de Deus, também não tinham conhecimento de Deus. E o que o nosso autor da lição estava dizendo, era que a falta de conhecimento de Deus, levou esse povo a afastar-se de Deus, porque o conhecimento de Deus, leva a pessoa para perto de Deus. Cada vez que eu conheço mais a Deus, mais eu quero me relacionar com Ele. Cada vez que eu conheço mais acerca da pessoa de Deus, dos atributos de Deus, do poder de Deus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, pela palavra, mais eu quero me relacionar com Ele, mais eu quero conhecê-lo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu estou dizendo isso porque nós precisamos mais do que nunca nos voltarmos para o texto bíblico, para conhecermos a palavra, para entendermos o que a palavra diz a nosso respeito. E eu penso, amados, que muitas vezes, por favor, aqui não tem nada de mensagem positivista, aqui não tem nada de mensagem triunfalista, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo, amados, que muitas vezes, talvez nós estejamos vivendo aquém daquilo que nós poderíamos viver, porque nós não conhecemos aquilo que Deus tem para nós. Veja o que a Escritura diz ao meu respeito, a seu respeito: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu penso, em primeiro lugar, que bênção, que privilégio para mim e para você, ser considerado assim pelo Deus eterno e pelo Deus soberano. Amém? Amém, meus irmãos, vocês estão me entendendo? Vocês estão aí ou não estão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que privilégio para nós. Será que nós temos compreensão de que isso é para nós? Será que nós temos compreensão de que Deus está falando conosco a respeito dessas particularidades, dessas características tão singulares? Será que nós temos compreensão que nós somos tudo isso aí, amados? Ao mesmo tempo em que isso é uma grande bênção para nós, nós vamos perceber também que isso traz implicações para mim e para você também. A realidade, querida e querida, para que nós entendamos esse texto, é que o apóstolo Pedro, de fato, ele está praticamente citando aquilo que é chamado de pacto sinaítico, que é firmado entre Deus e o povo de Israel, e que está registrado em Êxodo capítulo de número 19, você pode olhar depois, verso 6, quando Deus se revela para esse povo, e Deus exatamente diz a esse povo, que aquele povo de Israel, presta atenção aqui, porque isso é muito importante para a compreensão de tudo que nós vamos falar nessa noite. Deus chama esse povo e diz: olha, vocês são povo escolhido, vocês são sacerdócio real, vocês são propriedade exclusiva minha. Deus falando para Israel. E é interessante que o profeta Isaías, no capítulo 43 da sua profecia, ele vai exatamente ratificar o concerto ou aliança sináitica, ou pacto do Sinai, que Deus tinha feito com a nação de Israel. Deus está dizendo para aquele povo: eu serei o Deus de vocês. Depois leiam esse texto. Quem estudou as terças da palavra lembra que nós falamos sobre isso. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus de Abraão, aleluia. Eu sou o Deus de Isaac, aleluia. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos patriarcas. Ele se revela para o povo. Aí ele diz assim: agora,
vocês serão o meu povo, vocês serão um reino de sacerdotes, vocês serão minha propriedade peculiar, minha propriedade exclusiva. É isso que Deus fala para o povo. E agora, queridos e queridas, compreenda, Pedro empresta esse pacto todo firmado com Israel, lá em Êxodo, ele empresta esse pacto e traz ele agora para a realidade da igreja. Preciso que a gente entenda isso. Se no Antigo Testamento Deus escolhe um povo que nós poderíamos dizer, para você compreender, uma escolha étnica, é um povo. Esse povo tem um patriarca, esse patriarca é chamado de Abraão, e todos que são herdeiros desse patriarca, nós sabemos muito bem a história, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, e todo esse povo dentro desse concerto, dentro dessa aliança, e esse pacto, entenda, é um pacto nacional, é um pacto étnico, é um pacto com o povo, com etnia. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o aspecto missiológico de Israel. Não o culto de missões, mas é importante que a gente entenda isso. Deus está escolhendo esse povo para que esse povo, sendo um reino de sacerdotes, ele seja luz e seja bênção para todas as nações que estão à sua volta. Esse povo é chamado para expressar a glória de Deus, o poder de Deus entre todos os povos. Não esqueçamos isso. Mas agora, com Jesus Cristo, com o advento do Senhor Jesus Cristo, agora já não é mais um povo étnico, já não existe um concerto e um pacto nacional com o povo. Agora não é mais com esse povo, agora é com a igreja de Jesus Cristo, que é a confluência e a congregação de gente de todas as tribos, línguas e nações no mundo, que estão se rendendo aos pés do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E agora, querido, não é uma questão étnica, não é uma questão nacional, não é herdeiro das promessas aquele que é herdeiro etnicamente de Abraão. Agora, os herdeiros da promessa, aqueles que fazem parte desse pacto, eles têm o Senhor Jesus, aleluia, como guia da sua vida. E aqui não importa se você é grego, se você é bárbaro, se você é cita, se você é africano, se você é asiático, se você é americano, se você é europeu, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, não importa. O que importa agora é que se você tem fé em Jesus Cristo, você faz parte agora desse pacto, você faz parte da igreja de Jesus, e você está debaixo da égide e do poder daquele que é acima de todo e de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é assim. E agora é interessante que, permita-me falar algumas particularidades, eu já estou me empolgando, eu não posso, eu queria diminuir hoje, ó. Eu fiz um pacto comigo mesmo, ó. Eu fiz um pacto comigo. Lá em casa hoje em oração, quando eu estava ruminando ainda a pregação, eu disse: Senhor, permita-me pregar em 30 minutos. Meu Deus do céu. Caminhe comigo. Permita-me, em alguns minutos, fazer uma rápida análise dessas particularidades dessa identidade. Eu não tenho dúvida que você já ouviu N sermões sobre esse texto. Eu mesmo já preguei sobre ele. Mas a ênfase nessa noite é uma ênfase
diferenciada. A primeira expressão que Pedro usa para nós, igreja, é que nós somos raça eleita. Eu já falei algumas coisas para vocês aqui, eu não vou ser repetitivo. E aqui, queridos e queridas, obviamente, nós somos essa raça eleita, ou esse povo eleito, não é por causa de uma descendência étnica, eu já disse a vocês, ou de algo que veio por via natural, mas nós entendemos que essa característica de ser raça eleita vem, acima de tudo, por causa do nascimento espiritual que o apóstolo Pedro deixa claro no primeiro capítulo, verso 3 e verso 23, ou seja, nós fomos eleitos mediante a presciência de Deus, conforme ele diz no capítulo 1, verso 2, ou seja, nós somos raça eleita, porque o Senhor nos elegeu mediante a sua benignidade, mediante a sua misericórdia e o seu amor. Não porque tenhamos coisas boas em nós, ou justiça própria, querido e querida, mas o Senhor nos amou, aleluia, nos elegeu e nos fez agora ser partícipes da sua igreja. Nós temos em Jesus o nosso cabeça maior, digamos assim. Nós temos em Abraão, sim, uma grande figura, sim, sem sombra de dúvida, pai de todos aqueles que creem, mas o grande nome para nós, o grande nome para mim e para você é Jesus Cristo. Foi através de Jesus Cristo que nós chegamos à salvação e à igreja do nosso Deus eterno e poderoso. E quando Pedro está dizendo que nós somos raça eleita, preste atenção agora. E mais uma vez, é importante que nós frisemos que Pedro empresta aquilo que é firmado em Êxodo capítulo 19, no pacto sináitico. Tenha isso como pano de fundo, é importante. A compreensão, preste atenção, igreja Nasa Sul, é que assim como Deus escolheu Israel lá no Antigo Testamento, dentre todas as nações, para ser o seu povo exclusivo. Uma vez um aluno no seminário, às vezes vem uma coisa na cabeça da gente quando a gente está pregando, que eu me lembro assim. Uma vez um aluno meu no seminário, dando aula de teologia, o aluno disse: pastor, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Eu disse: qual é a dúvida? Ele disse: tantas nações existiam na antiguidade. Eu disse: por que Deus escolheu Israel? Eu olhei para o aluno e disse: boa pergunta. Quando chegar no céu, você pergunta a ele. Deus é soberano. Ele escolheu uma etnia, uma nação no Antigo Testamento, dentre todas as nações que existiam. Deus escolheu Israel. Talvez um ou outro teólogo ou filósofo, sei lá, queira dar alguma explicação, mas eu acho que nenhuma vai ser profundamente convincente. Deus escolheu Israel. Mas do mesmo modo que Deus escolheu Israel para ser bênção na antiguidade, Pedro está dizendo que Deus agora escolheu pessoas, como eu disse a vocês, entre todas as nações para formar a sua igreja, que somos nós. Essa nova sociedade, como eu preguei ontem em Goianinha, ela foi escolhida por Deus dentre todos os povos da terra. Nós somos raça eleita, porque nós somos escolhidos por Deus. E preste atenção, mais uma vez, eu tenho que ratificar algo. Não foi por bondade nossa, não foi por justiça nossa, é graça e misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Só lembro do hino antigo, Denise. Quando terminar essa vida,
e lá no céu eu chegar. Alguém conhece? Isso é das antigas. Aí diz assim: eu vou chegar lá no céu e vai ter uma multidão de irmãos prontos para me abraçar. Eu nem sei se teologicamente esse hino é correto. Aí os irmãos vão perguntar para mim assim: meu irmão, como é que você chegou aqui, irmão? Aí eu vou responder: foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, irmão, preciosa e doce graça. É graça, irmão. Eu e você estamos aqui por causa da graça. Nós fazemos parte da igreja por causa da graça. É graça. A segunda característica que Pedro diz desse povo é que esse povo é sacerdócio real. Eu gosto do que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz a respeito dessa passagem. Preste atenção no que o nosso querido Hernandes diz. Somos não apenas sacerdotes na casa de Deus, mas nós somos sacerdócio real. Preste atenção, porque servimos o Rei dos Reis e porque esse serviço é realizado em prol do reino de Deus. Outro comentarista diz assim: o adjetivo descritivo real dá a entender a existência de um reino e de um rei. O Messias, de fato, Jesus, é tanto sacerdote quanto rei, como profetizou Zacarias na sua profecia, capítulo 6, verso 13, quando ele diz: esse Messias será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Nós somos sacerdócio real, porque nós servimos o Rei dos Reis, e estamos servindo no reino desse Rei. E aí, amados e amadas, eu penso que essa expressão sacerdócio real, para mim, ela tem uma dupla interpretação ou compreensão. Caminhe comigo. Preste atenção. Aprofundando mais essa questão de sacerdócio real, eu chego a uma dupla compreensão e interpretação. Em primeiro lugar, guarde isso: os crentes regenerados, que somos nós, preste atenção, podem agora ter acesso pleno à presença do Deus eterno e poderoso. Sim, os crentes podem se achegar ao Deus eterno por causa da obra do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí, permita-me citar o comentarista Barclay. Barclay vai dizer, somente para a gente lembrar, no mundo antigo, este acesso a Deus era privilégio de muitos poucos. Somente os sacerdotes, e em particular o sumo sacerdote, somente eles poderiam entrar no lugar santíssimo e na mais próxima presença de Deus. Quem estudou na terça da palavra, mais uma vez vai lembrar, quando nós estudamos o tabernáculo e nós falamos do átrio, nós falamos do lugar santo e do santíssimo lugar, e ali tinha uma bacia, e o sacerdote tinha que se banhar todinho, se purificar todinho, vestes limpas, tudo muito limpo, tudo limpinho,
espinho, e ele entrava então no lugar santo, e ali no lugar santo tinha aquele altar ali, e tinha a mesa da propiciação, e ele poderia ali oferecer sacrifícios ao Senhor, e ele poderia oferecer sacrifícios pelo povo, mas ainda tinha um santíssimo lugar, ali onde estava a arca do concerto. Eita, o negócio ali era complicado, ele tinha lentilhas penduradas nos seus peitos. Alguns dizem que na tradição alguns entravam de corda, porque se ele entrasse no santíssimo lugar e não fosse aceito a sua oferta, ele poderia ser fulminado pela presença do Senhor. Olha que coisa, purificação, limpeza para entrar, e esse homem ainda poderia ser fulminado. Mas quando Cristo na cruz diz assim: está tudo consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, significando agora que nós podemos ter acesso à presença do Deus eterno e do Deus poderoso, porque Jesus Cristo abriu esse caminho para mim, para você, querido e querida. Que coisa maravilhosa! Ai, que eu queria ser africano agora, Carol, porque eu ia dançar, eu ia pular, eu ia glorificar. Eu não preciso mais de intermediário. Você não precisa mais de intermediário. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele abriu a porta para mim, Ele abriu a porta para você, e nós podemos entrar na presença do Deus Santo e do Deus Poderoso. Irmãos, isso é demais, em demasia. Só isso era motivo para a igreja glorificar toda essa noite o Senhor. Aleluia. Jesus, o novo e vivo caminho, conforme o autor de Hebreus diz, ele abriu acesso para Deus. Preste atenção, isso é privilégio de todo cristão, não importa quão singelo ou iletrado ele seja, todos têm acesso por Jesus Cristo à presença do Deus eterno e poderoso. Mas, irmãos, eu disse que tinha uma dupla interpretação. A primeira é essa questão do sacerdócio real. Mas a segunda, preste atenção, é que nós somos sacerdotes para este mundo. É interessante saber que a palavra latina, equivalente a sacerdote, é pontifex. E esse termo pontifex do latim significa literalmente construtor de pontes, de maneira que o sacerdote é aquele que constrói pontes para que outros possam chegar a Deus. E lembrando do ofício sacerdotal no Antigo Testamento, eu costumo dizer, se o profeta trazia Deus para o povo, o sacerdote trazia o povo para Deus. O sacerdote tinha essa função de trazer o povo em adoração, em renovação da sua espiritualidade ao Deus eterno e poderoso. E o cristão que somos nós temos o dever e o privilégio de conduzir outras pessoas para Jesus Cristo. Será que nós temos sido construtores de pontes? Terceira característica, ele diz que nós somos nação santa. E eu não vou demorar aqui, eu só vou dizer uma frase, porque sobre santidade eu preguei um domingo todo. Eu acho que foi um dos sermões mais difíceis e pesados que eu preguei durante esse ano aqui nessa igreja. Mas hoje eu quero resumir essa expressão nação santa para você que está aqui, dizendo que essa expressão nação santa significa um povo que pertence a Deus, separado para o serviço de Deus,
convocado por Deus entre todos os povos, e que não obstante constitui um só povo, formando um conjunto por meio de Cristos, e que foram separados para o serviço. É isso que nação santa significa. E quando eu dei aula na terça da palavra, em Êxodo capítulo 19, eu digo, muitas vezes a gente só interpreta essa questão de santidade naquele contexto, como questões morais, como questões éticas, mas acima de tudo significa separação para o serviço. Eu e você, nós somos separados por Deus para o serviço. E finalmente, amados e amadas, o apóstolo Pedro diz que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Deus diz isso para Israel: vocês são meu povo peculiar, povo particular. Nenhuma outra pessoa ou entidade pode reclamar direitos de posse sobre a igreja. A igreja é de Deus. Entendemos isso? A igreja é de Deus. Aleluia. Nós somos um bem precioso de Deus, propriedade exclusiva de Deus, peculiar de Deus. Essa propriedade exclusiva de Deus, ela tem um relacionamento especial com Deus, singular com Deus. Ela pertence a Deus, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Isso basta. Agora, queridos, é bênção demais. Eu poderia terminar a pregação aqui, orar, e a gente ir para a ceia, mas me dê 10 minutos. Porque tem as implicações do que Pedro falou. O que nós falamos até agora foi muita bênção, e é bênção. E eu espero que você ainda não faz parte da igreja de Jesus, entenda que Jesus Cristo morreu por sua vida, na cruz do Calvário, e Ele te salva hoje. Depois que Ele descreve esses vários privilégios, que, como eu disse a vocês, que configuram a nossa identidade em Cristo Jesus, agora Pedro vai falar sobre nossa missão. Domingo passado foi culto missionário aqui, e eu assisti o culto, eu não estava aqui, eu estava viajando, e foi uma mensagem tremenda que o pastor Marcos nos trouxe aqui, nosso querido pastor Marcos Mendes. Mas é importante, queridos e queridas, que nós entendamos que Pedro fala que sermos tudo isso tem implicações. Nós somos um povo com uma missão, nós somos chamados por Deus, fazemos parte da igreja, nós somos separados por Deus para proclamarmos uma mensagem, presta atenção, Nazaçu, urgente, imperativa e intransferível. Nós temos uma mensagem, nós temos uma pregação para o mundo, e eu queria ressaltar dois detalhes, duas coisas importantes a respeito disso. Em primeiro lugar, qual é o conteúdo desta mensagem? O apóstolo Pedro diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixe-me dizer, a igreja que somos nós tem uma mensagem, ela foi salva para uma mensagem, sua identidade expressa uma mensagem, e nós podemos perguntar: qual é esta mensagem? E nós dizemos: essa mensagem é a grande obra do Deus eterno e poderoso, revelada na vida, na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para transformar a vida do homem pecador e este mundo caído. Queridos, esta é a mensagem. Este é o Evangelho. Passam-se os anos, passam-se as décadas, passam-se os séculos, a ciência avança, a sociedade diz também que avança, eu tenho minhas dúvidas particulares. Tecnologia avança, tudo muda, tudo se transforma,
nitidamente, categoricamente, mas a mensagem do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo continua a mesma. A mensagem da igreja primitiva, mensagem querigmática: Jesus Cristo nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou dos mortos e está vivo. Ele reina e ele vai voltar. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Isso é coisa antiga. Isso está ultrapassado. Isso já era. Quem disse que vocês têm a verdade? Eu estava lendo sobre isso hoje. Pluralismo religioso, que é a coisa da moda. Quem disse que vocês têm a verdade absoluta? Quem disse que vocês são os eleitos e escolhidos? Eu creio que essa é a palavra de Deus. Eu creio que essa mensagem não muda, meu irmão e minha irmã. E eu vou continuar pregando: Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar. Vai voltar. Eu espero que você, que ainda não tenha sido alcançado pela graça, creia nesse evangelho. Porque senão, querido e querida, tem outra coisa que não é politicamente correto pregar nos nossos dias. O seu fim não vai ser legal. Porque a Bíblia fala de um fim glorioso para aqueles que seguem a Jesus, e de um fim terrível para aqueles que rejeitam a mensagem da cruz. E o nome de um lugar para onde esse pessoal vai chama-se inferno. 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 O Evangelho, a mensagem é urgente, imperativa, intransferível. É a igreja que tem que pregar. A Escritura diz que os anjos anelá-lo, mas a igreja que tem que fazer. Somos nós os responsáveis para pregar essa mensagem. Urgente, porque vidas estão perecendo e indo para o inferno. A igreja, queridos e queridas, tem uma mensagem de esperança. A igreja deve, através da sua conduta e da sua pregação, testemunhar acerca da nova vida em Cristo Jesus, que as pessoas à nossa volta possam ver as transformações da nossa vida e possam olhar para mim e para você e dizer: vocês são diferentes, vocês falam diferente, vivem diferente, têm atitudes diferentes, pensam diferentes. Vocês não são marcianos, vocês são da terra. Vocês são de quem? E a gente abrir a boca e dizer: nós somos de Jesus. Não podemos guardar essa mensagem. E Pedro vai dizer, nesse mesmo contexto, santos e santas, aqui, qual é a motivação da mensagem. Veja que Pedro, no verso de número 10, ele vai dizer: vocês que antes não eram esse povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Aparentemente, a motivação que Pedro coloca para aquela igreja, e para mim e para você, é o contraste da nossa vida passada e da vida presente. Quem vocês eram? Vocês nem povo era. Vocês não tinham identidade. Se a gente for olhar, como eu preguei ontem em Goianinha, em Efésios, amados e amadas, capítulo 2, a partir do verso 11, quando Paulo vai dizer que aqueles homens e mulheres que andavam sem Deus eram pessoas alienadas, afastadas,
separadas, e ele diz assim: sem esperança e sem Deus no mundo, vocês estavam perdidos, nós estávamos perdidos, sem esperança, sem Deus, sem vida, sem futuro. Mas Pedro diz: mas agora vocês são povo de Deus. Ele está dizendo para mim e para você, queridos, vocês agora são a igreja de Deus, vocês são propriedade exclusiva de Deus, vocês têm uma identidade, a identidade é a identidade de Deus, é uma identidade divina, vocês pertencem a Deus, vocês são de Deus. Ele vai dizer: vocês não tinham graça nenhuma, vocês não tinham misericórdia, mas vocês agora alcançaram misericórdia. É como se Pedro estivesse dizendo: isso é a força motriz para vocês. Vejam o que vocês eram e o que vocês são, vejam o que vocês não tinham e vejam o que agora vocês têm, que isso possa catapultar vocês, impulsionar vocês, empurrar vocês, para vocês testemunharem e para vocês pregarem o evangelho da graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, amém e amém. Pai, te damos graça por essa linda passagem. Te damos graça pela nossa identidade em Jesus. A nossa identidade é privilegiada, singular, raça eleita, sacerdócio real, Senhor, nação santa, povo exclusivo de Deus. Obrigado. Obrigado, é graça demais do Senhor. Um monte de imerecedor que está aqui, mas o Senhor nos alcançou com sua graça. Aleluia. Um monte de gente que nós podemos até dizer: Senhor, eu nem sei se é legal dizer isso, um zero à esquerda, mas agora nós somos povo de Deus. Aleluia. Mas, Senhor, nós temos uma mensagem para pregar, um testemunho para dar, que a gente não se cale, e que o Senhor nos ajude a continuar pregando, mesmo que o mundo e esta geração rejeite a nossa pregação, como os judeus rejeitaram por 23 anos a pregação do profeta Jeremias. Que a gente não cale, que a gente fale de Jesus, que a gente anuncie Jesus, que a gente pregue a respeito da sua pessoa e da sua salvação. Me ajude os meus irmãos, ajude esta igreja. É a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos, pedindo que o Senhor prepare o nosso coração para o momento de celebração da ceia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos nos preparar para receber a ceia do Senhor.